Ora, seja muito bem-vindo à edição semanal do Think Tank. O Think Tank é aquele programa onde nós procuramos fugir à análise do dia-a-dia, tentando analisar os principais problemas que afetam de forma estrutural a economia e a sociedade portuguesa. Ora bem, esta semana escolhemos um tema muito difícil, para mim, para o Joaquim Afonso e para o Jorge também, que é analisar a direita portuguesa. Nós temos direita, ou como diz o Joaquim, como vão ouvir daqui a bocadinho, não existe direita porque a esquerda ocupou o lugar da direita. E, portanto, quando a direita critica a esquerda, critica-se a si próprio. Está a ver o dilema? Bem, mas eu não resisto, vou ler-lhe uns certos do texto do Jorge Marrão, hoje, no meu jornal Negócios. Jorge é resignados e cativados. Não é? E cativos. Bom, então diz assim o Jorge. A família política não esquerdista deste país, em larga maioria, envergonha-se dos seus líderes, usando os tiques de personalidade, tal e qual os filhos ilustres que rejeitam os pais ignorantes e incultos. Brutal. Segunda parte. A estes líderes sempre lhes faltará, segundo a economia do papel de jornal e da televisão, qualquer coisa de densidade cultural, sensibilidade social ou de mundividências para atingirem o estatuto de estadistas, veja só. Ou que sobrevivam nas conversas das tertúlias politicamente corretas. Nossa Senhora, Jorge, isto é uma análise muito dura e cruel da direita portuguesa. É resultado. Queres explicar isto? Mas tem a ver muito com a formação democrática do país. Nós formámos um país numa época muito... A democracia foi instituída em Portugal com um grande predomínio de teses socialistas e socializantes e de alguma forma isso condicionou depois todo o discurso político. Aliás, se nós... Estás a falar do período quente dos anos 70. Dos anos 70. Sim. O Joaquim saberá melhor do que eu, mas o primeiro programa do PSD, julgo eu, que não sei se diria também rumo ao socialismo. Com certeza. Se não dizia, andava lá ao pé. Estava ao pé. O único partido que depois se marginalizou, e a verdade é essa, que votou contra a Constituição foi o CDS. É verdade, foi o... E, obviamente, também pagou por isso. Mas o tema, enfim, diria que já está ultrapassado do ponto de vista dessa maturidade democrática da aceitação dos vários partidos. O que a direita não ultrapassou, eu quando digo direita ou centro-direita, ou a não-esquerda, se quiser, Sim. porque, no fundo, há aqui uma geometria que vai variando ao longo do tempo, o que não conseguimos ainda fazer foi com que os líderes do centro e do centro da direita, na comunicação social, na opinião publicada, sejam considerados como estadistas. Aliás, eles só são bons estadistas quando criticam os seus correligionários. Tu escreveste este artigo particularmente por causa da forma como os comentadores de direita reagiram à intervenção do professor Cavaco Silva. Basicamente por isso e porque dá a ideia que o professor Cavaco Silva não é um político e que fez aquilo de forma amadora e leviana. Ora, não acredito que uma pessoa que tenha aquela experiência política, que tenha ganho tantas eleições, que o faça de forma não propositada. Oh Jorge, mas ele não perdoa, normalmente. A quem o incomodou certo, no passado, não esquece. Por isso o meu artigo, e agora nós começamos a perceber que afinal o artigo, o que ele disse tem relevância. Mas tem relevância no conteúdo? Eu acho que ele tem relevância no conteúdo, mas na forma devia ter falado também. E esse é um outro problema. A forma não vai interessar muito. A forma é para, eu diria, para nós nos divertirmos e entretermos. Porque as polémicas em Portugal são feitas, as polémicas, por exemplo, entre agentes culturais acabam sempre por questões de caráter e diminuição das pessoas, sim. Todo um conjunto de... O que nós temos de discutir é ideias. E a pergunta que nós temos que fazer é que a ideia que o professor Cavaco Silva lançou na Universidade de Verão, ou o que ele disse sobre o país, está certo ou está errado. A forma como ele diz é um pouco irrelevante, porque se nós olhássemos só para isso, enfim, teríamos
o país totalmente dividido. Sim, e não falaríamos uns com os outros. As pessoas de esquerda que também falam, também muitas vezes descuidam na forma, não é? E a gente não cai em cima delas como cai quando, por exemplo, o professor Cavaco Silva fala. E pior, os artigos que a esquerda está a fazer em relação ao professor Cavaco Silva são artigos ressabiados, são artigos... Parece que a democracia não deveria ter dado os votos que deu ao professor Cavaco Silva. Ora, nós temos que respeitar. Eu não sendo socialista, tenho que respeitar, por exemplo, o que o Dr. Mário Soares fez pelo país. Independentemente do que aconteceu, ou que o general Ramalhianos. Portanto, nós temos que ser um bocadinho mais tolerantes em relação à diferença. Agora, não podemos menorizar os atores pelo facto de eles serem de uma linha política distinta da nossa. Joaquim, não há direita quando a esquerda ocupa o lugar da direita? É verdade, mas também temos que ver o problema numa outra perspectiva. Os partidos representam eleitores, se quisermos, interesses sociais dos eleitores, ou os partidos capturam eleitores para se perpetuarem no poder. Esta é a grande diferença do ponto de vista da qualidade do estadista. A qualidade do estadista é aquele que escolhe os seus eleitores, produz os seus eleitores, formata os seus eleitores, forma os seus eleitores. Pelo contrário, os partidos de ocupação do poder andam à procura dos eleitores, segmentam os eleitores e transmitem mensagens diferentes para capturar eleitorados diferentes. E aí, o que o Joaquim está a dizer é isso que está a acontecer neste momento? Quem está no poder na esquerda... Já vamos esclarecer, quer dizer, o Partido Socialista é um partido que pesca os eleitores à linha e agora, como verificamos com esta coligação, pesca os aliados à linha. Pois, os aliados do PCP... Pesca no sentido de põe uma minhoca de isco, espeta no anzol e põe à frente daqueles que quer ou capturar ou aliar. Bom, agora... Não esqueça do que ia dizer, eu só quero dizer às pessoas que, se quiserem, podem já ir colocando as suas questões. Nós temos aqui já muita gente a ver, está no nível da recorde da semana passada, mas vou-lhe pedir, para se quiser começar a colocar questões, comentários, ou então mesmo suscitar a interação, pode começar a colocar neste momento. Nós aos 15 minutos fazemos intervalo, depois em um fim de 30 segundos voltamos e nessa altura vamos para a parte mais prática, que é interagir com vocês. Joaquim. Agora, dentro deste modelo, os que escolhem os eleitores e os que capturam eleitores, sim, o extremo limite é o Salazar, que não queria nem eleitores nem partidos. Este é o estadista na sua forma mais extrema. Isto é, pode votar no que quiser, desde que vote na única escolha que pode ter. Bom, era uma União Nacional. Era uma União Nacional. Que era uma coisa que ele não dirigia e que devia incomodar imenso, porque pelas portas da União Nacional entravam pessoas de quem ele não gostava. Mas, digamos, era um estadista. Exemplo de um fracasso de segmentação do eleitorado. Hillary Clinton segmentou de tal maneira o eleitorado, tinha mensagens tão específicas para diferentes tipos de eleitorado, que perdeu os seus eleitores e não conseguiu impedir que, digamos, um improvisador de política, que continua a fazer política como quem administra hotéis e vende propriedades, conseguisse capturar aquilo que ela largou. Sim. E tinha lá estado. Mas voltando ao caso português. Agora, no caso português, Sá Carneiro, violentamente atacado por todos os lados, incluindo pelos seus próprios lados, era alguém que fazia os seus eleitores, mesmo quando era agressivo nas suas intervenções, ou quando criava relações de hostilidade com outros dirigentes políticos, era sempre no sentido de criar um espaço onde os seus eleitores o podiam apoiar.
Depois do Sá Carneiro, quem representa este tipo de funcionamento é Cavaco Silva. Desprezado por todas as elites, sem poder entrar nos salões, e penso que nunca foi a um concerto, mas se foi a um concerto, toda a gente ficaria a olhar para ele, o que é este? Vem aqui... Este não é intelectual. Simplesmente teve 4 maiorias absolutas. E outra eleição com maioria relativa. Portanto, 5 eleições. E mesmo quando perdeu a eleição, a primeira eleição presidencial, perdeu por uma diferença de 4%. Sim. E, de facto, depois de ter sido primeiro-ministro durante 10 anos, tanto se poderia dizer que ganha de certeza as eleições, como se poderia dizer, pelo contrário, que não ganha de certeza. Sim, mas ele quase ganhou. Mas essa análise não resolve o problema da direita portuguesa, porque a esquerda está no poder e a direita está perdida. Agora, o que isto e eu gostava que este programa servisse de um bocado de orientação, para passe a falta de humildade, serviço de orientação para quem é da direita portuguesa e quer repensar a forma de estar na política. Não, espera aí. É que o que isto significa é que a direita portuguesa pode ter líderes, mas não tem direita. Pode ter líderes que forma agrupamentos onde a direita pode entrar, mas a direita, enquanto tal, não tem um pensamento político. Mas quem são esses líderes? Então, o que é que acontece? Esta direita, enquanto tal, é ocupada pela esquerda. Qual esquerda? A esquerda moderada. A esquerda moderada existe justamente porque a direita não tem consistência. E, portanto, a esquerda passa o centro e entra pela direita. Ora, porquê é que a direita não tem consistência? Agora temos que olhar para a definição de economia. A economia tem recursos escassos para aplicar a finalidades ilimitadas. Portanto, é preciso escolher bem os recursos e escolher as batalhas. Ou, se não sabe escolher bem e se não sabe ponderar os recursos que tem, transforma-se numa ciência triste. Ora bom, a direita, em Portugal, que é um país pobre, sabe que tem poucos recursos e, portanto, a direita em Portugal é triste. A esquerda, pelo contrário, não é a esquerda festiva, porque a esquerda festiva é outra coisa ainda diferente. A esquerda festiva entra na festa sem pagar o bilhete. Penetra. E não paga IVA também. Não faz declaração, nem passa fatura. Mas a esquerda séria é festiva no sentido em que sabe que os recursos estão limitados, mas não se importa com isso. Ou seja, vai obter recursos ao outro lado que se chama dívida. Sim. Jorge, como é que nós podemos ajudar a repensar aqui este problema que o Joaquim colocou em relação à direita? Primeiro, deixar de ter complexos de ser direita e de centro-direita. E, portanto, tem que assumir que é direita. Tem que precisa assumir... ter um dirigente. Sim, Joaquim, mas o problema é que eu vejo muita gente de direita dizer assim: eu não me reconheço nessa divisão esquerda-direita. Isto é treta. Não, primeiro há um autor italiano de ciência política, o Bobbio, que diz que o Norberto Bobbio, que diz que a partir do momento em que nós nos fixamos na linha da política há sempre alguém à esquerda ou à direita. Portanto, não vale a pena. Sim, não vale a pena. O problema é que de vez em quando muda-se. Sim, o centro é que muda. O centro é que muda, mas a direita haverá sempre alguém à direita e alguém à esquerda. Portanto, é melhor assumir-se de direita. É melhor assumir. Mas depois há este problema que o Joaquim está a dizer, que falta um líder. Mas eu acho que eu gostaria de voltar à interpretação do professor Cavaco por uma razão. Quando ele faz o paralelismo e vai buscar um artigo, penso que é de Maria João Avilés, em que ela fala numa censura, nós temos que ponderar sobre um aspecto em concreto. Se nós temos um Partido Socialista que tem maioria absoluta, se a maioria absoluta somarmos os votos do Partido Comunista e os votos do Bloco de Esquerda, nós temos um país, diria, com um pensamento totalitário. Porquê? Porque é um país que está a ser governado por uma coligação que ganhou muito espaço de forma inesperada. E, portanto, todas as pessoas que não se revêem portanto, nesta coligação alargada, sentem-se acantonadas, sentem-se censuradas. Mas de onde é que vem essa censura?
Bom, a censura vem, como o Joaquim há pouco referia, porque está tudo ocupado. Ou seja, quando eu ponho no meu artigo que nós tínhamos com o Passos Coelho os austeros crentes e hoje temos os cativos resignados, as palavras são as mesmas. Cativos quer dizer austeridade. Só que esta coligação está aí resignada. Não acredita, mas percebe que não pode ser diferente. Ora, ao fazer-se isso, a pergunta que tem que se fazer é: porque é que o país não tomou uma decisão que era não deixar que os partidos mais extremados chegassem ao poder e puséssemos os partidos que sempre fizeram as reformas necessárias para o país voltar a crescer? Quer dizer, os eleitores fizeram uma escolha, mas a decisão depois foi do Presidente do Partido Certo, Socialista. mas o problema é criar condições políticas para que os próprios partidos sintam que o eleitorado está do lado dos partidos. E, portanto, isso era necessário ter acontecido. Ora, nós olhamos para o panorama político e dizemos, bom, há ou não há um pensamento, se há um domínio, uma maioria absoluta, se neste momento mais juntamos os votos do Partido Comunista, voltamos os do Bloco de Esquerda, agora, nada disso significa que a sociedade se tenha que dividir dessa forma, porque as pessoas não se dividem entre esquerda e direita no seu dia-a-dia. As pessoas votam em partidos com programas e com ideias. O conselho que eu daria à direita ou centro-direita é apresentar um programa, se quisermos eleitoral, ou um programa de reformas do país, que obviamente não tem nada a ver com o que está a ser feito neste momento. O que está a ser feito é uma tentativa de parar o tempo. Quer dizer, é assumir que é possível reverter. Quer dizer, a palavra reverter... Ou mesmo não agir, a inação. É que o mundo continua a girar. Mas reverter o quê? Quer dizer, não se conseguiu reverter nada. Conseguiu-se fingir que se fez uma reversão. Porque... Mas, Jorge, como é que se convence a maioria do eleitorado que é como estás a dizer? O problema é complexo, porque há pessoas que podem estar numa situação de vida, situação social e económica, que não têm condições objetivas para elas serem convencidas. Pois. Eu aí, obviamente, estou-me a referir às pessoas mais velhas. É muito difícil dizer a 30% do eleitorado ou 25% do eleitorado que o seu modelo de pensões está esgotado, está falido. Joaquim, há poucos dias eu e Jorge estivemos numa aldeia onde dos 300 habitantes, 290 são pensionistas. Como é que se diz a um grupo destes que tem que se mudar? Ora, bom, nós estamos a falar em termos de esquerda-direita e, nessa perspectiva, a configuração atual do eleitorado não é diferente daquela que existia em 1976, Sim. quando o Dr. Mário Soares fez um governo socialista sozinho. Uhum. Podia ter feito a mesma coisa que fez o António Costa. Não fez, e com razões objetivas para não fazer. A fonte luminosa estava muito próxima no tempo. Agora, não é que a fonte luminosa se tenha desaparecido nas brumas da memória, porque ainda se lembram, todos os que estão vivos se lembram disso, mas agora convencionou-se olhar para esses mesmos números noutra perspectiva. E então, noutra perspectiva, temos dirigentes do Partido Comunista hoje no Parlamento a dizer: este não é o nosso governo, mas nós estamos satisfeitos. Ora, em 76, este não é o nosso governo e a luta continua. Joaquim e Jorge, vou-lhes pedir um bocado de paciência, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque eu já tenho que começar a seriar aqui as perguntas, temos aqui muitas perguntas. Mas eu fiquei a meio da explicação. Mas diga. Bom, a outra parte da explicação é que não há só a esquerda e a direita. Há também o superior e o inferior. E a sociedade não se movimenta por choque entre esquerda e direita. Já vamos ver o que é o superior e o inferior. Bem, voltamos dentro de 30 segundos.